Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, podendo dar continuidade aos nossos devocionais. Estamos estudando esses dias a carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. E agora estamos exatamente no capítulo número 10. Aqui nós vamos ver o que Paulo está falando sobre a sua defesa no ministério apostólico, no ministério pastoral, cuidando de pessoas. Se você ainda não acompanhou o capítulo 9, sugiro que você, por favor, assista o capítulo 9. Nós falamos muito sobre como ser uma pessoa íntegra, sincera, ajudando, colaborando com a obra de Deus, sem ser enganado aí pelas pessoas que querem tirar proveito da falta de conhecimento mesmo espiritual, às vezes usando de artifícios para tentar usar da boa fé das pessoas. Agora Paulo vai falar conosco no capítulo 10, pega a sua Bíblia, vamos ler, e diz assim: além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Oi, Paulo, havia algumas pessoas que julgavam Paulo assim? Sim. Hoje ainda tem pessoas, existem brigas entre os pastores, um criticando o outro, um falando mal do outro, o que não deveria. Já naquele tempo havia na igreja de Corinto. Como seres humanos, estamos presos a um corpo de necessidades passageiras, né? Mas não podemos esquecer que as nossas maiores necessidades são as necessidades espirituais, pois vivemos uma contínua guerra contra as forças do mal, contra as forças das trevas. Desta forma, nós precisamos deixar para trás algumas coisas materiais, terrenas, para lutarmos a boa milícia, que é a luta em prol de servir a Deus verdadeiramente. Por isso Paulo disse assim: portanto, andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não vamos agir segundo a carne. Embora vivemos da carne, mas nós não podemos agir segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e todo altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo está dizendo assim: o que mais importa para mim e para nós é obedecer a Cristo, é servir a Cristo e não ficar argumentando certos tipos de argumentações que não vai trazer nenhum tipo de produtividade espiritual. Estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhai, pois, para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez nisto comigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós somos de Cristo. Quer dizer, Paulo está dizendo, poxa, vocês têm pessoas achando que é melhor que os outros, que vocês... Porque você sabia que hoje existem pessoas que se acham melhor que os outros? Não, porque eu sou missionário, não, porque eu sou apóstolo, não, porque eu sou pastor, não, porque eu sou presbítero, não, a minha igreja. Olha, nesse tempo aqui já havia esse tipo de pensamento, pessoas pensando uns sendo melhor do que os outros. E o pior,
Às vezes aquele que se acha tão grande, quem o ajudou a ir para Cristo foi Paulo. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, olha, quando estiver com vocês aí eu vou conversar. Vou falar com vocês a verdade, vou falar francamente, porque às vezes eu vou com humildade, mas parece que alguns não estão entendendo. Poxa, peraí, como ele disse aqui, se vocês estão pensando que são alguma coisa, poxa, pare para pensar, né? Olhai para as coisas segundo a carne. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto comigo, que assim como ele é de Cristo, eu também sou de Cristo. Porque Cristo não tem uma pessoa só na terra. Cristo não tem uma única igreja. Assim, quando eu falo uma única igreja, parêntese, Cristo não tem uma única denominação. Ele não opera em denominações, ele opera nos corações. Só que do jeito que algumas pessoas falam, é como se a denominação dele fosse a igreja de Cristo. É como se Deus tivesse escolhido aquela denominação. Um dia uma senhora me perguntou, pastor, é verdade que se eu nasci, se eu entreguei minha vida a Jesus numa igreja tal, eu não posso mudar de igreja? Eu falei, mas como assim não pode mudar? Não, porque o pastor falou que se eu mudar de igreja eu perco a salvação. E aqueles pastores que ficam jogando praga nos outros? Tipo, por exemplo, eu que era da igreja da graça, né? E hoje estou na identidade de Cristo, tem pastor que olha para a gente com o olho torto. Ou às vezes olha com indiferença, ou às vezes olha como se nós estivéssemos fazendo uma coisa má. Meu amigo, coitados. Paulo está dizendo aqui, se você acha que você é de Cristo, eu também sou de Cristo. Se eu acho que eu sou de Cristo, você também é de Cristo. Então, Paulo está dizendo assim, tem que haver um respeito no sentido, no tocante às coisas espirituais. Por que tem gente que acha que é de Cristo melhor que os outros? Por que tem gente que acha que a sua igreja é melhor que os outros? Por que tem pessoas que acham que é mais santo que os outros? Aliás, tem gente que acha que é muito santo na aparência, mas por trás dos bastidores. Eu conheço algumas pessoas que eu tive oportunidade de conhecer, que andando lado a lado, conversando lado a lado, aí você vê e fala, nossa, tem muitas coisas que não é o que aparentemente parece ser. Mas, como Paulo disse aqui, eu me reservo no versículo 7, que Paulo está dizendo aqui, se alguém acha que é de Cristo, eu também sou de Cristo. Eu acho que você é de Cristo, eu também sou de Cristo. E se eu acho que eu sou de Cristo, tenho que respeitar você que também é de Cristo, tá? É isso que Paulo está dizendo, tem que haver um respeito entre as pessoas. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, não tem problema. Eu estou recomeçando, não tem problema não. Vamos junto, vamos fazer a obra. É isso que Paulo está dizendo. Para que não pereça como se quiser, ou para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas. Paulo está dizendo, eu não estou mandando carta para intimidar vocês, né? Para intimidar vocês. Não é isso, para quê, irmão? Agora eu vou, imagina, agora eu vou achar que a igreja tal tá me... Não, que isso? Eu tenho que ficar feliz da igreja tal estar crescendo. Por exemplo, aqui na igreja onde eu estava, na Joaquim Moutinho, aqui em Cuiabá. Estávamos na Joaquim Moutinho, mudamos da Joaquim Moutinho. E quando um pastor soube que nós estávamos mudando, ele me procurou e falou, pastor, eu gostaria, se o senhor não levar mal, eu queria ser, assim, queria que o senhor falasse com o dono, porque eu queria estar na preferência no local, eu gostaria muito de alugar esse lugar. Eu falei, poxa, prontamente, por favor, pastor. Falei com o dono, falei, olha, eu posso passar o contato do senhor para a pessoa que está interessada? Ô, pastor, pois não, perfeitamente, está lá. Uma igreja bonita, está lá, o Verbo da Vida, Ministério Rema. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ministério Rema, assim, de livros, já conhecia, Kenneth Hagin, mas tive a oportunidade de conhecer presencialmente lá na África do Sul. Eu visitei a Rema, conheci o Ministério Rema, e igreja maravilhosa, e hoje eles estão lá, se instalando aqui, felizes, já estão fazendo culto. Olha que maravilha, nós estamos num outro lugar, que maravilha estamos. Então, para que achar que um é melhor que o outro? É isso que Paulo está dizendo, como se um quisesse
prejudicar o outro, intimidar o outro. Ah, irmão, você não pode passar e cumprimentar quem saiu da igreja, irmão. Peraí, irmão. Existem pessoas que mudaram de ministério. Aí tem pastor que proíbe quem mudou de ministério falar com quem não está mais no ministério dele. Eu vejo como... Eu vou indicar alguns livros para vocês lerem depois. E até passar para os pastores ler também. Porque é muito triste isso, né? Paulo está falando aqui, para que essa coisa maligna assim de um intimidar o outro, um falar mal do outro, um criticar o outro, enfim. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e palavra é desprezível. Nossa, Deus, não acredito que falaram isso de Paulo. O que as pessoas falaram de Paulo? Falava assim, ó, Paulo, as suas cartas são graves e fortes, mas a presença de corpo, quando Paulo está aqui, parece que não é a mesma coisa, sabe? Parece que Paulo não é aquilo que... desculpa aqui, caiu um bichinho aqui. Estou fazendo o programa aqui, está com jeito de chuva, então é assim mesmo, gente, não vou nem parar a gravação, não. Aquelas formiguinhas que ficam voando. Não sei como chama. Formiga que voa? Parece formiga, né? Acho que sim. Veja que coisa interessante. Paulo está dizendo assim, porque suas cartas, olha o que as pessoas estavam dizendo, Paulo, porque as suas cartas são graves, graves no sentido de poderosas, de forte, de positiva, mas a presença de corpo não é tão aquilo que nós esperávamos. Aí Paulo falou, gente, para com isso, aproveite o melhor. Para que esse tipo de crítica? Pense o tal isto, que quais somos na palavra por carta, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presente, irmãos. Por que pensar, não, mas Paulo é melhor pessoalmente? A carta que Paulo escreve não é legal. A live que Paulo fez, não gostei da live que Paulo fez, não. É isso que Paulo está dizendo. Não gostei, não. Pela live achei fraca a palavra de Paulo. Pessoalmente parece que Paulo prega melhor. Outros dizem, não, pessoalmente, que isso, as cartas de Paulo são melhor. Agora, ele pessoalmente aqui, nossa, não tem nada a ver com as cartas que ele escreve. Então, Paulo sofreu esse tipo de discriminação. Eu sofro essas discriminações porque as pessoas dizem, pastor, mas o senhor era da igreja, da graça, agora o senhor não está mais, agora o senhor está no outro ministério, aí a igreja fala que o senhor não... Irmão, aqui, está aqui, tá? Não vou entrar em detalhes. Paulo está dizendo, passou o que nós passamos. É verdade, está aqui. A única coisa que eu quero chegar diante de Deus e não ser cobrado daquela pergunta, o que você fez das minhas ovelhas? Eu quero chegar lá e dizer, Senhor, o que eu pude fazer para orientar as ovelhas, para cuidar das ovelhas, para focar as ovelhas no Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu fiz. E, aliás, a pergunta Ele mesmo vai responder por mim, porque Ele conhece o meu coração. Agora, não vamos ficar ligados ao homem para não dar a entender que nós estamos tristes com as pessoas. Um dia uma senhora falou, pastor, quando o senhor fala assim, parece que o senhor está triste. Não, não estou triste, muito pelo contrário. Eu estou feliz com o que Deus me confiou para fazer. Agora, é triste ouvir pessoas brigando esses dias. Teve vários pastores discutindo aí sobre política, um xingando o outro. Que coisa, posso dizer, usar uma palavra? Que coisa triste. Que coisa triste, para não dizer uma outra palavra mais forte. Não precisa disso. O Evangelho de Cristo precisa ser pregado, independente se por carta, se pessoalmente, se por igreja Y ou B. Deus não tem, nenhuma igreja detém um monopólio da evangelização no mundo. E graças a Deus por isso, porque se fosse, meu amigo, que teria de pessoa dizendo, olha, eu vou entrar na justiça porque você abriu a igreja. Olha, eu vou entrar na justiça porque você está pregando o evangelho. Misericórdia. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Tem pessoa que não se mede com os outros, ela se mede com ela mesma. Ela olha para ela e acha que ela é melhor
do que os outros. É gostoso saber que tem pessoas melhores que a gente. Como eu aprendo com pastores, professores, irmãos, né? A gente ouve todo mundo, mas é triste pessoas que se acham melhor que os outros. Ah, não precisa ouvir ninguém. Ela se mede com ela mesma. Cuidado para você não medir com você mesmo, tá? Se compara sempre, se for comparar, né? Você comparar com você mesmo, vai achar que você está sempre certo e que os outros estão sempre errados. Porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios. Cuidado, tem gente que se gloria nos trabalhos alheios. Na verdade, a pessoa não fez nada, mas ela acha que fez. Não é verdade? Ela acha que fez. Não fez nada, mas acha que fez. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a graça, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro, tá? Não vamos aqui achar que agora nós temos que ficar falando sobre e tentando desfazer aquilo que o outro fez. É isso que Paulo está dizendo aqui, tá? Para não anunciar o Evangelho em lugares além do nosso, em campos de outrem, para não gloriarmos no que estava já preparado, tá? Tem gente que não fez nada e acha que fez muito, só porque teve a oportunidade de pegar o trabalho que o outro fez. É verdade, sabia disso? Tem gente que não fez nada, mas pegou o trabalho que o outro fez e acha que fez. Isso vale para a vida material também. Às vezes você está numa empresa, em vez de você dar o seu sangue como se aquela empresa fosse sua empresa, você pegou a empresa andando, está lá e está fazendo trabalho mocegando, como diz o outro, né? Trabalhando só para ganhar o salário. Deveria repensar isso aí. Senão você está trabalhando, sabe? Você está colhendo o que você não plantou. Você está se gloriando daquilo que você não fez. Então é importante você vista a camisa, né, e faça a obra. Aquele, porém, que se glorie, glorie no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, tá? Mas sim aquele a quem o Senhor louva. Olha esse último versículo aqui, que é o 18, fechou. Tem pessoas que louvam a si mesma. Isso nós vamos ter aqui na terra. Gente, como temos pessoas que louvam a si mesmo. Anel de pote, carro bonito, da última, né? Tudo maravilhoso. Existem pessoas, olha o versículo 18, existem pessoas que louvam a si mesmo. Esse capítulo 10, embora nós já tenhamos lido várias e várias vezes, eu até pensei, acho que não deve, vai ser um capítulo normal. E eu confesso que me marcou muito o versículo 7, ok? Versículo 10, 11, tá? Também o versículo 9, 12, me marcou muito também, 15 também, 16, agora o 18, aí foi realmente assim, sem palavras, porque muitas pessoas, elas louvam a si mesmas, infelizmente, não mede esforços para buscar reconhecimento humano, ela quer ser reconhecida, reconhecimento próprio, tem até uma falsa humildade, né? Não mede esforços para exibir, para ela se mostrar que ela é tudo, que ela é melhor do que as outras pessoas. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele era fiel, sincero, conhecedor da lei, o fundador, conhecia o fundador da igreja, né, de Jesus Cristo, e sabia que vangloriar, achar que é alguma coisa, na verdade, não te leva a lugar nenhum.
A satisfação do apóstolo Paulo estava na aprovação divina, porque existem muitas pessoas que elas estão buscando a aprovação humana. Elas querem arrancar aplauso, elas querem ter reconhecimento, querem estar na janela, querem estar sempre à vista como se fossem os melhores. Mas aí, olha o versículo diz, não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Isso é muito forte. Acho que aqui, meu amigo, falar mais o que, meu pai? Não tem. Está travado aqui na garganta. Que infelizmente, muitas pessoas precisam ler isso aqui. Entender que o nosso prazer tem que ser em servir a Deus, amar o Senhor e saber que Ele é Deus. Amém? Meu Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Oh, meu Deus, que capítulo maravilhoso. O Senhor falando conosco, trazendo ao nosso coração a revelação forte, sincera, verdadeira. Ó Pai de todo poder e graça. Eu agradeço de coração, meu Pai. Eu louvo de coração. Agradeço de coração o que o Senhor está fazendo e fez por nós. Engrandeço, exalto, louvo a Ti. Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu só tenho que dizer, Pai, seja louvado o nome do Senhor. Seja engrandecido o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, por esta palavra que mexeu com os nossos corações, principalmente com o meu. Acredito que também ao coração dos nossos amigos internautas. O Senhor falou com eles também, que não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Nós queremos ser louvados no céu e não aqui na terra. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Olha, eu confesso, sinceramente, é como se eu nunca tivesse lido isso aqui na palavra, gente. Sinceramente, é como se eu nunca tivesse lido esse capítulo aqui. Muito forte, muito especial. Lembrando, amanhã, quando eu retornar, eu gostaria que você tivesse um pão e um cálice preparado, tá? Nós vamos cear, nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Estaremos juntos participando da grande ceia, tá bom? Espero você, nosso próximo devocional. No nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Pense no que Deus falou. Não é melhor ser louvado lá? Podemos até ser criticados, desprezados. Alguém pode até falar mal, criticar. Não tem problema não. Importante é nós sermos louvados diante do Senhor Deus. Muito obrigado. Deus abençoe e até lá.